Olá, meu nome é Vanilson, estou cursando Letras e suas literaturas pela Universidade Federal de Rondônia, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a variação linguística. A variação linguística, ela nada mais é do que aquela forma de falar que a gente aprende ainda nos nossos primeiros meses de vida. Ferdinand Saussure priorizou a língua como objeto de estudo, deixando a fala de lado. Ferdinand via a fala como uma diversificação que não poderia ser estudada e assim privilegiou a língua. Mas outros estudiosos observaram que não se pode estudar a língua e ignorar a fala, pois é na fala que a língua se concretiza. A língua é um meio de comunicação de um determinado indivíduo, de uma determinada região, na qual possui uma regra de gramática e escrita. Isso faz com que ela seja um meio de comunicação exclusivo e determinado. Já a linguagem tem uma variação em se comunicar de acordo com a sua língua original, trazendo assim dialetos e formas de linguagens exclusivas ou não. Com as formas de linguagens existentes nos signos, é possível variar e atender melhor o sentido linguístico de uma comunidade. A linguagem permite que o emissor faça controle da mensagem que quer transmitir ao receptor, usando a forma de linguagem que lhe convier, em gestos, expressões, figuras textuais e signos linguísticos, fazendo com que o receptor coopere com sua linguagem. Afinal, a finalidade da linguagem é transmitir. Para isso é preciso haver uma função de linguagem estabelecida entre o uso que se faz da estrutura que constrói. A gramática formal traz uma resistência à variação em algumas escolas, que ocasiona preconceito. Essa resistência se faz presente em todas as línguas, mas no Brasil ela se intensifica devido à vasta variação linguística existente em nossa língua. Aprendemos a falar de maneira simples com os nossos pais que se divertem e se orgulham na busca das nossas primeiras palavras. Logo depois temos que atualizar a uma nova forma de fala, buscando aperfeiçoar a língua, para sermos aceitos na sociedade que seja nossa comunidade, que não seja nossa comunidade de fala. A escrita sim, tem normas e regras gramaticais a serem cumpridas, mas a linguagem não. Apesar das variações linguísticas, não implica o entendimento do receptor, que recebe do emissor as normas gramaticais, acusam o jeito simples de falar, certo ou errado. Isso porque as escolas ainda tradicionais seguem à riscas normas gramaticais e formais, ferindo assim normas linguísticas da fala, que é simplesmente se expressar através da fala. Tais fatores, aliados a outros, determinam os chamados níveis de fala. É possível afirmar que não podemos nos pronunciar a um juiz, que é uma autoridade, da mesma forma que nos pronunciamos aos amigos, e em meio ao dia a dia, em momento de descontração. Ao escolhermos a linguagem, fazemos uso desses fatores para haver uma melhor fala e também uma melhor interação entre o emissor e o receptor. Assim, uma melhor troca de informação. Dentre os fatores que relacionam a variação linguística está a região em que o indivíduo mora, a comunidade em que vive e que se comunica,
e como se vive nessa comunidade. Então podemos dizer assim que na Alemanha se fala alemão, na América se fala inglês, no Brasil se fala português. Isto é língua. Mas já a linguagem aqui no Brasil, a gente pode observar da seguinte maneira: o Nordeste tem vários dialetos acoplados à língua brasileira, o Sul também, o Centro-Oeste, e assim a gente vive numa variação linguística constante, com inovações de novas palavras a cada dia. E é preciso que o professor leve em consideração que o aluno está ali para aprender a forma correta de falar, mas sem prejudicar a forma dele se expressar. Também devemos levar em conta que a variação linguística ela deve ser apreciada e não ser vista como preconceito. O modo de falar, o modo de se expressar, vem com cada um. Afinal, aprendemos isso já com os nossos pais nas nossas primeiras falas. Tipo, papai, mamãe, uns diz painho, outros diz maninha, e isso não é que esteja errado.